Pavinato, bem-vindo a Portugal. Começamos aqui por conversar sobre este livro, Da Silva, a grande fake news da esquerda. É por aí que temos que começar. Em que é que, assim, resumidamente, consiste este livro e porquê é que os portugueses poderão querer lê-lo? Olha, vamos lá. Muito obrigado por falar comigo, Sérgio. Aliás, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, por tudo que você passou no Brasil. Da Silva, além de ser o sobrenome do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e não é sobre ele que o livro se trata, muito embora haja referência sobre ele no texto, fala de um conterrâneo do estado do Pernambuco, onde nasceu Luiz Inácio Lula da Silva, Virgulino Ferreira da Silva, que é conhecido como Lampião. Lampião, nos bancos da escola no Brasil, a escola, obviamente, totalmente dominada por um ambiente de marxismo cultural, ele é tratado como um herói. Muita gente no Brasil acha que Virgulino Lampião foi um herói, foi um pobre que pegou em armas para lutar pelo povo, e não foi nada disso. Ele foi o maior assassino, o maior estuprador, o maior racista, o maior ladrão, o maior corrupto, o maior traficante de armas, o maior misógino, o maior racista da história do Brasil. E eu conto essa história de uma maneira correlacionada com o Brasil de hoje, né, para ver como o Brasil ele não consegue avançar dessa mentalidade esdrúxula, fantasiosa, e que a esquerda no Brasil insiste em difundir. E eu escrevi esse livro porque no Carnaval do ano passado, 2023, você sabe que o Carnaval no Rio de Janeiro é o maior espetáculo cultural brasileiro, e a escola campeã foi campeã homenageando Lampião. E a primeira-dama era a madrinha dessa escola de samba, a Janja, a mulher do Lula, e todos os próceres petistas estavam lá comemorando Lampião, que foi o maior estuprador, ladrão, assassino, misógino, traficante de armas, Tudo cá de mal. E racista, tudo aquilo que eles dizem que eles odeiam, por exemplo, armas, eles querem desarmar a população, mas eles estavam lá celebrando o maior traficante de armas da história. Exatamente. Mas a esquerda é capaz de fazer isso, né? De tornar, passar como boas pessoas, pessoas horríveis, e há também o paralelo com Lula. Lula é conhecido aqui pela esquerda e pela imprensa como o pai dos pobres, quando sabemos o que ele é, não é? Há esse paralelo também aqui no livro com Lula. A gente consegue encontrar, né? Não é um livro sobre o Lula, mas ele acaba sendo, porque nós temos dois pernambucanos que nasceram em cidades próximas uma à outra. Ele nasceu numa cidade próxima que o Lula nasceu, e eu acho até engraçado fazer um jogo de numerologia. Eu não acredito em numerologia, mas se você pega a diferença quilométrica entre uma cidade e outra, em que Lampião nasceu e Lula nasceu, e o ano em que Lampião nasceu, e o ano em que o ano em que Lampião morreu e que Lula nasceu, você encontra o mesmo número, né? É uma brincadeira numerológica que eu faço, mas eu não acredito em numerologia. Mas a gente acaba encontrando muita evidência, muita semelhança, infelizmente. E também brincadeira, este dedo aqui invertido faz lembrar o famoso L, isso é coincidência? Isso é uma coincidência, claro. Isso é uma mão fazendo o exame de papiloscopia. Não sei se a palavra é a mesma em Portugal. Sim. Quando alguém vai para a cadeia, vai pôr as digitais. Então, é que a gente está olhando aqui ela em pé, então parece de fato um L. Exatamente. Muito embora a brincadeira no Brasil agora faz o Elon, de Elon Musk. Sim, exatamente, é por aí que temos que falar, porque fake news, notícias, desinformação, censura, tudo mais. Como é que vê esta polémica agora destes últimos dias? Elon Musk já entra também para a investigação, Alexandre Moraes quer banir o Twitter. É nesse ponto em que estamos, é que está a ter um efeito, creio que, contrário aos desejos do Supremo, porque está a alertar o mundo para esta censura gritante, que até já uma rede como o X já pode ir abaixo, e o próprio Elon Musk pediu que o impeachment do Alexandre de Moraes, ou seja, isto é gravíssimo. Olha, no Brasil nada é grave. No Brasil é um absurdo total. A gente tem vivido no Brasil, e vocês vão compreender bem, um regime salazarista.
e o Antônio Salazar é Alexandre de Moraes. Só que com menos requinte, porque Salazar era mais inteligente que o Alexandre de Moraes. De fato, era juridicamente, como professor catedrático de Coimbra, ele era muito mais brilhante que Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre ele iniciou no Brasil, ele é o presidente do Conselho de Ministros do Brasil, e o que ele implantou foi o que Salazar fez aqui, que foi o fascismo acadêmico. Não existe a Constituição. Implantou-se um regime em que ele acha, ele entende o que é melhor, quando é melhor, e você não tem segurança jurídica nenhuma, ele toma atitudes, por exemplo, mandar investigar um Elon Musk, um juiz, ele é um juiz, ele não pode mandar investigar. Ele tem que ter um princípio da inércia judicial que vale em Portugal, vale no Brasil, vale para todos os países democráticos do Ocidente, principalmente nós que temos matriz do direito romano. E cada vez mais o Alexandre de Moraes ele mostra que esse combate à fake news é uma fachada. É uma fachada. Quando a gente estuda a história do fascismo, quando a gente estuda a história do nazismo, e quando a gente pega todos os grandes filósofos, em especial Hannah Arendt e Viktor Kempler, que é um filólogo judeu que sobreviveu aos campos de concentração, ele tem um livro que chama Língua Imperi Terti, em que ele diz que as palavras são subvertidas para satisfazer as sanhas dos ditadores. E no Brasil, sob o rótulo de democracia, e se o Brasil é alguma coisa democrática, é uma seita. Nós não somos um Estado, somos uma seita onde você tem que aceitar que democracia é aquilo que o Alexandre de Moraes quer ou não é. Muita gente fala, estão desrespeitando uma decisão judicial. Decisão judicial não se desrespeita, me desculpem, desrespeita-se sim. Se a decisão judicial é ilegal, é inconstitucional, se ela é antijurídica em qualquer aspecto, se ela é indecente, se ela é desumana porque fere o Estatuto de Roma, é um ato heróico, e você tem que ter meios para desrespeitá-lo, e o Elon Musk tem. No Brasil é mais difícil, porque ele congela as nossas contas, ele nos põe na prisão sem nenhum motivo, ele comete todas as barbaridades e, sob o rótulo de democracia e fake news, ele consegue implantar uma ditadura. Que um elemento essencial da ditadura qual é? Você fazer o controle da informação. Então, não existe ditadura sem controle de informação. E combate às fake news é a desculpa ideal, mais bonita para fazer controle de informação. Fake news é ruim, é péssimo. Mas como é que se combate? Caso a caso, fake news por fake news. Você pega aquilo, vê se é falso e responsabiliza a pessoa por aquilo que ela disse e não por aquilo que ela poderá dizer. Não existe um exercício de pitonisa. Ele vai fazer aquilo, tem um conjunto da obra. Não, eu vou tirá-lo, vou fazer um ostracismo. Não se pratica ostracismo. A Carta de Direitos Humanos da ONU de 48 diz que não se pode fazer ostracismo. O Estatuto de Roma, por conta, fazer um ostracismo de alguém por conta de motivos de ideologia política, é considerado um crime contra a humanidade. Um crime contra a humanidade. E o Brasil ratificou, tanto pelo Congresso quanto pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2002, o Estatuto de Roma, que vige como lei no Brasil. Então, tudo o que ele faz é um crime contra a humanidade. À margem da lei. Exato. E essa desculpa da fake news, ele não vai atrás daquilo que aconteceu no passado e retira de circulação uma notícia que é considerada falsa. Ele tira tudo, ele exclui, ele age em detrimento de todas as leis, da Constituição, do Estatuto de Roma, comete crimes contra a humanidade. E agora a esquerda, essa esquerda que festeja o Lampião, essa esquerda que estava comemorando o Lampião no Carnaval, ela, a todo momento, ela fica perguntando: e aí, ministro Alexandre, o senhor não vai salvar a nossa democracia? Aí os deputados, os senadores da esquerda ligados ao presidente Lula costumam dizer o seguinte: nós não admitiremos que um bilionário estrangeiro, gringo, interfira na soberania nacional, na democracia brasileira. Esse é o argumento que Hitler usava contra Churchill. Hitler dizia, ele não vai admitir que a Inglaterra se meta na soberania alemã. É o mesmo argumento. E já que eu falei em nazismo, vale lembrar a postura do nosso presidente, que não foi empichado e deveria sê-lo pela lei brasileira e pela Constituição brasileira, ao dizer que o premier israelense,
Escândalo diplomático. Exatamente. Ao dizer que ele age como Hitler. Mas este escândalo Twitter veio expor com factos que há uma censura gritante e há uma rede mesmo muito elaborada no Brasil que mexe com ONGs, mexe com ligações a Jorge Soros. Ou seja, ainda há mais toda essa rede obscura por trás que agora começa a ser exposta factualmente também, não é? No Brasil nós já conhecemos, mais ou menos, porque ele não revela tudo, Alexandre de Moraes. Ele processa, ele não mostra o processo, uma clara violação. Só as ditaduras fazem isso. Você vai preso e não sabe por quê. Ele acaba com a vida de uma pessoa, ele diz, essa pessoa cometeu crimes. Quais crimes? Mas ele vaza para as empresas jornalistas amigas, como a Rede Globo de televisão. Eles têm acesso a um documento, 2 páginas de um documento de 20, e com base nessas 2 páginas ele conta a versão que ele quer e não deixa que ninguém acesse o documento na integralidade. Quem não deve, não teme. Se uma investigação ela é sigilosa, ela tem que ser sigilosa do começo ao fim. O processo é público, então dê-se ciência de absolutamente tudo. O que se tem feito, através da Polícia Federal, que virou uma verdadeira Gestapo na mão do Alexandre de Moraes, é uma Gestapo de Salazar, é uma mistura que o Brasil fez, como tudo mal feito. Ela viola o dever de sigilo, assim como ele viola os deveres de juiz, e informa aquilo que interessa para manchar a vida da pessoa, para difundir difamações, calúnias e prejudicar em todos os sentidos a vida de uma... Porque uma vez que você difama alguém, você dificilmente volta atrás. Deturpando os factos. E o Pavinato, sei que tem uma ação contra Alexandre de Moraes e que pede a prisão deles. Em que se baseia essa ação e qual o ponto da situação também? Porque isso é uma coisa que interessa a muitos milhões de brasileiros. Em fevereiro não, exatamente, em fevereiro desse ano, quando voltou o recesso do judiciário, eu entrei com uma ação penal privada. Por que privado? No Brasil funciona da seguinte maneira: o Ministério Público ele é dono da ação penal pública. Então, crimes de maior potencial ofensivo, eles devem ser apresentados à incriminação de alguém, o pedido à justiça deve ser feito pelo Ministério Público. Quando a vítima ou os familiares da vítima que morrem, eles têm interesse que o criminoso seja culpabilizado, eles podem pedir ao Ministério Público para que entre com esta ação. Em dezembro eu fiz isso pela família do Clezão, que morreu preso. Cléristano, que morreu, um dos presos do 8 de janeiro. Exatamente, numa prisão que o Ministério Público já considerava manifestamente ilegal. Fiz essa representação ao Ministério Público, o Ministério Público não fez nada dentro do prazo, e quando ele não faz nada dentro do prazo, surge para a vítima ou para os familiares que sobreviveram da vítima o direito de diretamente interpor a ação penal. E eu interpus essa ação penal. Por quê? Vou fazer um breve relato dos fatos. 9 de janeiro de 2023, Clériston, que não fez nada, sem prova, não quebrou nada, não tem filmagem. Sítio errado à hora errada. Exatamente, estava no lugar errado, na hora errada, foi preso em flagrante. Nessa prisão em flagrante não se respeitou o direito dos presos, eles não tiveram direito à audiência de custódia. E todo traficante no Brasil, todo traficante tem. Então é melhor ser traficante no Brasil do que cidadão honesto. É melhor ser traficante no Brasil do que jornalista honesto. Traficante é a profissão do futuro no Brasil. O Brasil caminha para ser um narco-estado, sem dúvida nenhuma. Agora o STF ainda, ele quer descriminalizar a maconha, e daqui a pouco, pelo princípio da isonomia, né? O que a maconha tem que a cocaína não pode ter? Então, pela isonomia, nós vamos aos poucos tornando um narco-estado constitucional, legal, democrático. Essa besteirada toda que eles fazem, esvaziando o significado das palavras, dizem democracia, 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 mas esvaziada de conteúdo, justiça, 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 esvaziado de conteúdo. Fizeram de um presidente, Bolsonaro, fascista, para que eles pudessem eleger um fascista, Lula, presidente, e nós temos um fascista, um Salazar, né, na Corte Suprema, que é o Alexandre de Moraes. Bom, foi preso no dia 9, depois a prisão dele virou preventiva, sem poder ser, porque a lei ela tem requisitos para você manter um preso preventivo, ele não tinha.
ficou lá preso. Com muitos problemas de saúde associados, não é? Exatamente. Quando ele foi preso, a médica do sistema público de saúde atestou as condições de saúde dele e disse: ele tem tratamentos que ele faz desde o ano passado, que não estão sendo disponibilizados na cadeia. A cadeia também não disponibiliza os remédios que ele toma para conseguir sobreviver. A cadeia não o libera para ir fazer os exames, para fazer os tratamentos no hospital. E a lei manda que quem manda prender, de 90 em 90 dias, reveja essa prisão preventiva. Bom, 90 dias se passaram, Alexandre de Moraes ignorou. 180 dias se passaram, Alexandre de Moraes ignorou. 270 dias se passaram, Alexandre de Moraes ignorou. 300 dias se passaram. Passariam-se muitos mais dias, mas ele morreu. E ele tinha obrigação. 36 dispositivos legais brasileiros mandam que o juiz tome certas condutas. Rever essa decisão, você agir com diligência, ter humanidade, resguardar a integridade física e mental do preso. Dentre tantos outros, ele escolheu não seguir, ele escolheu a postura de que eu estou acima da lei. Nenhuma dessas 36 normas do nosso direito se aplicam a mim, eu sou o Estado, eu sou Antônio de Salazar. Isso se aplica para o... Semideus quase, né? Como chamam no Brasil. Exatamente. Portanto, ele tem sangue nas mãos. Tem. O próprio Ministério Público fez um parecer dizendo que ele precisa sair da prisão, né? As evidências mostram que essa prisão, nesse momento, já é manifestamente ilegal. Os relatórios médicos dizem que ele precisa sair, porque senão ele vai morrer. Urgentemente. E isso passou pelas mãos. Quando você olha o andamento do processo, o Alexandre de Moraes, ele despachou, ele tomou decisões dentro do processo. Estava registado. Nesse meio tempo. Ele sabia que isso podia acontecer. Então, ele cometeu uma série de crimes, dentre eles o crime de tortura. Por que tortura? O ministro Gilmar Mendes, durante a Operação Lava Jato, ele costumava dizer o seguinte, do juiz Sérgio Moro: todo aquele que aplica prisão preventiva fora dos limites da legislação pratica crime de tortura. Bom, então eu só estou aplicando uma simetria aqui do crime de tortura. Se lá era tortura porque ele havia presos preventivos sem a observância dos critérios legais, obviamente, no caso do Alexandre de Moraes, também temos uma tortura, temos um preso preventivo fora dos critérios legais, isso quem diz é o próprio Ministério Público, com o resultado agravado pela morte. Isso pode dar mais de 30 anos de prisão pela legislação. A ação foi apresentada, mas há quase 2 meses ela está parada. Na gaveta, como se diz, né? Na gaveta do colega do ministro Alexandre, o ministro Dias Toffoli, sem analisar, sem sequer olhar, está lá, parada. Do jeito que ela foi protocolada, lá ela está. Agora vamos ver se o CNJ, se a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça diz ao ministro Toffoli: olha, você tem que fazer alguma coisa. Como nós dizemos no Brasil, ou caga ou sai da moita. Mas sente que começa a haver uma pressão muito grande sobre Alexandre de Moraes. Isto porque o André Ventura aqui em Portugal o chega, foi a primeira vez que mencionou Alexandre de Moraes, disse que vai fazer um repúdio em pleno Parlamento português. O Elon Musk vira as atenções e pede impeachment de Alexandre de Moraes. Ou seja, começa esse nome a ser agora visto como o grande, quase criminoso Moro do Brasil, assim entre aspas. Portanto, isso é uma pressão grande. Será que isso vai afetá-lo? Porque é a primeira vez que ele está no meio do fogo cruzado. Eu espero que afete. Ele estava numa situação muito confortável até o momento. Ele estava numa situação em que, por conta do 8 de janeiro, que as coisas ficaram muito bagunçadas, ele tomou uma proporção inesperada por conta de um fato inesperado. Eu, apesar da prisão das baseadas no dia 8 de janeiro, eu esperava que a coisa fosse voltar para os trilhos jurídicos ao longo dos inquéritos, das investigações, das sessões de julgamento, mas não foi o que aconteceu. Cada dia mais ele foi ampliando os poderes que ele não tem pela Constituição. A cada dia ele foi se arrogando poderes que ele não podia ter, e isso é tudo muito bem protegido pela imprensa. Como braço armado. A Rede Globo Televisão teve um aumento no lucro de 300%. Foi um dos maiores lucros da história de uma empresa de jornalismo num setor
empresarial. Está em crise. Exatamente. Por quê? Porque eles escolheram muito bem o candidato a presidente. Por quê? Porque eles não podem falar mal do presidente. Por quê? Porque eles não podem falar mal. Aliás, ninguém pode falar mal do Alexandre de Moraes no Brasil. Só a mídia independente que está nas redes sociais. É por isso que ele quer tanto regulamentar as redes sociais, como se existisse alguma coisa não regulamentada nas nossas vidas. O direito ele está em tudo. Ficam falando direito artificial, direito digital, isso é uma bobagem, porque o que acontece aqui é uma pessoa de carne e osso e alma, ou sem alma, que está fazendo. Então, o direito penal, que vale para a praça pública, vale para a praça virtual. E os direitos humanos que valem na praça pública também valem na praça virtual. E essa defesa louca é uma maneira de querer calar o que resta de independência. Ninguém estava acostumado a ouvir a voz do povo. A voz do povo é muito odiosa. A voz do povo ela tem muito rancor, muito ressentimento. É claro, num país como no Brasil, que você paga imposto, não tem segurança, você paga imposto, não tem saúde, você paga imposto, não tem educação, muito pelo contrário. Você entra numa escola pública, sai mais burro do que entrou. Você não pode sair com celular e com relógio na rua, você só tem mendigo na rua, você não tem água e esgoto para metade da população, você tem um déficit habitacional gigantesco. Ou seja, um país que é só corrupção, eles querem o quê? Que a população seja amorosa? Não, é a voz da população dizendo aquilo que ela tem. É ela reagindo àquilo que o Estado lhe dá. E a voz do povo ela é insuportável para os poderosos. Eles estavam acostumados. E como não dá para você criminalizar toda a opinião, cala-se. Adestrar a voz do público. Né? Porque é um público tratado como cachorro, e não é cachorro de madame, é cachorro de rua. Então você não consegue adestrar o cachorro de rua. E ele precisa, então, regular, e já há um projeto de lei, que ele não poderia fazer isso, mas o advogado-geral da União, o Messias, Jorge Messias, né, que é indicado pelo Lula, e é responsável também pelo combate à fake news, mas só da direita. Porque as que o Lula fala... Quanto à esquerda não se vê contas congeladas, nem passaportes apreendidos. Falar que foram 12.300.000 crianças mortas na faixa de Gaza, 6 vezes a população da faixa de Gaza, que está tudo bem. Agora, se você fala a verdade e não for favorável ao Lula ou ao Alexandre... Aí eu tenho vários processos da Procuradoria contra mim por ter falado a verdade e também por ter perguntado, porque certas perguntas incomodam e essa Procuradoria ele serve como um pincher do presidente. Né? Ele fala, Messias, fala, olha, fake news. Ele vai, faz um processo e agora ele quer regular, coisa que o Congresso, matéria afeita ao Congresso, mas o Congresso brasileiro também é uma piada. O Elon Musk pediu o impeachment do Alexandre de Moraes, mas a gente tem um Senado que é uma piada, a gente tem uma Câmara de Deputados que é uma piada, a gente tem uma oposição que não sabe fazer um bloqueio de pautas, não sabe fazer uma obstrução, não sabe fazer valer a vontade, então ficam aqueles velhos donos do poder brincando porque são corruptos, porque têm medo do Supremo Tribunal Federal, então ficam que procurem, são homens públicos só interessados nas coisas privadas e nos ganhos próprios. E a famosa gaveta do Senado, que tem lá muita coisa parada, né? A famosa... Tem, e não tem... Principalmente não só do Senado menos, mas a da Câmara dos Deputados, por exemplo, os pedidos de impeachment contra o Lula, eles estão engavetados pelo Arthur Lira, que é o famoso, uma figura, né, do machão, só que com o dinheiro na mão, a calcinha dele vai ao chão. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E o Alexandre, não, mas sente que ele tem cometido erros com essa ânsia, com essa vaidade, com essa ambição? Ele tem cometido erros ao ponto de agora estarmos nesta situação, ter o mundo todo a falar em Alexandre de Moraes, o homem mais rico do mundo a acusar Alexandre de Moraes? Isso é fruto dos erros que ele está a cometer? Sem dúvida nenhuma. Ele poderia ter corrigido a rota. A eleição brasileira... Ele começou a mostrar-se inapto para o cargo de juiz nas eleições de 2022. Ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o que eu posso lhe dizer das eleições de 2022, e que o segundo turno concorreram Lula e Bolsonaro? Houve fraude nas eleições brasileiras? Houve. Eu não estou falando de urna eletrônica.
Sim, porque o YouTube não deixa dar essa informação. Portanto, na urna... Eu não estou falando de urna, eu estou falando de fraude no processo eleitoral. A lei brasileira diz que uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral só pode ser feita até março. Naquelas eleições, o Alexandre fez uma resolução em outubro, e ela valeu em outubro. Mas a lei diz que só pode ser até março. Se teve uma de outubro que valeu, o processo é nulo. Essa é a regra do direito, teoria geral do direito. A resolução ela só pode tratar de matéria legal. E matéria que não está prevista em lei, ela tem que ser aprovada pelo Congresso no ano anterior ao da eleição. E essa resolução, ela criou uma matéria de lei que só poderia ser criada no ano eleitoral. Então houve fraude no processo eleitoral. Estou falando de fraude jurídica. E jogo sujo nas redes sociais, que agora o Twitter Files também mostrou que houve ali sabotagem também das opiniões da direita, etc. Portanto, jogo sujo também nas redes sociais. Veja que eu, como apresentador de TV, num canal que era de direita, hoje já não é mais, nós não podíamos dizer que o Lula era amigo do Maduro. E todo mundo sabe que o Lula era amigo do Maduro. A cada vez que você mencionasse o fato de que Lula era amigo de Nicolás Maduro na Venezuela, haveria uma multa isolada para cada vez de R$25 mil, algo em torno de 5 mil euros. É como a Foro de São Paulo, não podiam dizer uma coisa que depois veio-se a concretizar que sim, né? Exato. E depois que Lula ganhou, no dia seguinte, ele convida Maduro para ir para o Brasil com honras de chefe de Estado. Aí eu pergunto, não houve fraude no processo? É claro que houve fraude no processo. Se teve uma fake news no processo, por quê? Impediu-se de dizer que Lula era amigo de Maduro, dizendo que isso era uma fake news, mas isso era uma verdade. Ou seja, o processo eleitoral foi fraudulento porque ele impediu que verdades fossem ditas. Verdades fossem ditas. E quando você diz que você não pode dizer uma verdade porque nós consideramos mentira, existe uma nulidade conceitual. Dentre outras coisas, por exemplo, quando a coligação do presidente Jair Bolsonaro disse que existiriam veiculações que não estariam acontecendo em rádios do Nordeste. O famoso escândalo do Radiolão. Exato. Por mais que aquele laudo apresentado fosse fajuto, fosse ruim, ou que ele fosse falso, eu não sei, eu não vi o laudo. O que deveria ter sido feito? A petição é recebida, ela é distribuída para ser analisada. O Alexandre de Moraes sequer distribuiu e já aplicou uma multa de R$20 milhões, coisa de 4 milhões de euros. Então, houve fraude? Sim, houve fraude, mas uma fraude jurídica, processual. E repito aqui, não estou a falar de urna de maneira alguma, mas estou falando da conduta do Alexandre. E daí para diante, o Alexandre ele começou a cada vez mais a extrapolar e aniquilar o direito brasileiro. Embora o Fernando Sarimedo na Argentina tenha uns dados que nós aqui o YouTube não gosta muito que a gente fale, mas falou aí na Jovem Pan. A Jovem Pan era uma referência, eu próprio em Portugal via a Jovem Pan e agora assistimos a uma transformação em que já não dá para ver a Jovem Pan porque percebe-se que estão a sair dali verdadeiras fake news. O que é que aconteceu à Jovem Pan? O Pavinato esteve lá, esteve no tempo bom da Jovem Pan, o que é que se passa? O que é que se passou lá? Eu estive no tempo bom e no tempo ruim também. Eu estive no pós-8 de janeiro, foi muito difícil, porque tentaram fechar a emissora. Sim. E eu fiz das tripas coração para manter o perfil de direita da emissora, mas até que eu resolvi revelar, porque o Alexandre de Moraes tinha um assistente que é desembargador, um juiz de segunda instância em São Paulo, e esse desembargador ele quis concorrer ao Superior Tribunal de Justiça, que é a instância anterior ao STF. E o Alexandre de Moraes começou a fazer campanha para esse desembargador, de nome Ayrton Vieira, é o nome dele. E ele ia para a lista, Alexandre defendendo, pedindo ao Lula que ele fosse nomeado ministro do STJ. O que aconteceu? Eu descobri não, porque isso é um fato conhecido no TJ, né? Foi só levantar os dados da decisão. Há uma década, ele tinha absolvido um pedófilo que estava preso, um senhor de 70 e poucos anos, que estava preso por estupro de vulnerável, né, um crime contra a dignidade sexual de uma criança,
E ele, como juiz da segunda instância, como revisor da sentença que condenara esse septuagenário por pedofilia, pela prática de pedofilia, que é considerado estupro de vulnerável, ele falou, não, veja, vamos absolvê-lo, não tem como manter este senhor na cadeia, porque a menina de 13, apesar dos 13 anos, ela já não é mais nenhuma jejuna na prática sexual. Esse foi o termo que ele usou. E é claro, eu traduzi para o público brasileiro o que significa jejuna na prática, não ser jejuna na prática sexual, porque isso, para o brasileiro, isso é um português camuniano. Sim, sim. Veja que nós somos um país em que as pessoas não aprendem língua portuguesa, não aprendem matemática, e as pessoas falam como querem. Ou seja, ele chamou a menina de vagabunda. Sim, sim. Esse foi o termo. Quase a culpá-la. Exato. E mandaram que eu me desculpasse. Eu não me desculpei, eu prefiro perder o emprego a perder a decência. E dali por diante, tudo voltado com a preocupação de manter o negócio, o que eu não acho condenável, porque uma empresa é uma empresa, mas eu acredito que uma empresa jornalística, ela não deveria existir se não fosse para fazer jornalismo. Ah, verdade. É um valor que eu tenho. E quando o Elon Musk disse ontem, no final de uma das postagens dele, que os lucros não podem ser maiores que os princípios, né? Há princípios que são maiores que os lucros. Eu lembrei muito disso que me aconteceu em agosto do ano passado. Eu prefiro perder o emprego a perder a decência. E também não dava para ficar mais numa emissora em que não se pode falar mal. Não é falar mal, falar a verdade, dizer o que é real, falar da primeira-dama, da Janja, que foi à ONU falar de pobreza com um sapato da Hermès, da última coleção, de R$ 8.500. R$ 8.500 a maioria das famílias brasileiras não ganha em um ano. E ela comprou como esse sapato? Fora o resto dos gastos todos em viagens, que bateram recordes. Mas entrou alguém novo para a Jovem Pan com ordens, com indicações para mudar aí o editorial, para mudar o sentido? Houve alguém, alguma cara, algum rosto? Tem. Quem é que chegou lá e disse isto a partir de agora é assim, que chega de falar da verdade, a partir de agora seguem esta agenda? Há alguém que tenha uma equipa nova que mudou da noite para o dia? Exato. Tem um novo diretor de jornalismo, é claro. Tem um Ministério Público que está tentando caçar a concessão da Jovem Pan, uma ação esdrúxula, né? Uma boa defesa jurídica não deixaria isso acontecer, e eu duvido muito que um presidente ele caçasse a concessão de alguma emissora, porque isso internacionalmente repercutiria muito mal, e a vaidade fala mais alto. Mas vindo dele também já nada admira, né? Exato. Quem está disposto a deitar o Twitter abaixo e o Telegram... Exatamente. O Alexandre de Moraes ele já deu umas investidas contra a Jovem Pan no ano passado. Eu cheguei a me encontrar com o Alexandre de Moraes em maio do ano passado, no gabinete dele lá no Tribunal Superior Eleitoral. Eu fui aluno do Alexandre de Moraes. Como é que foi esse encontro? Foi tenso, foi engraçado. Ele fez muitas piadas sobre a Jovem Pan. Ele já começou dizendo assim, olha, não tenho nada a ver com a desmonetização da Jovem Pan no YouTube. Aliás, estou até bravo com o YouTube porque queria ter sido eu a desmonetizá-la. E coisas nesse sentido. Nesse encontro, eu queria saber quais eram as queixas dele contra a Jovem Pan, porque para ele dizer que a emissora era uma disseminadora de notícia falsa, eu queria saber quais eram as notícias falsas. E houve uma desconversa e eu falei, você sabe que o tom crítico, eu sou professor de Direito antes de ser jornalista, eu gostaria muito de ter um canal para perguntar, porque a maioria das decisões que eu tenho visto, eu não consigo entender, não consigo ver nenhuma razoabilidade jurídica dentro de toda a doutrina, dentro de todo o corpo de leis, dentro de toda a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Essas decisões que o senhor tem exarado, elas vão contra tudo aquilo que o direito prega. Então, eu gostaria de conversar sobre elas. Vou ter um canal, mas depois, alguns meses depois, aconteceu essa questão com o desembargador paulista, que era assessor dele, que tentou ir para o STF, não indo,
e agora ele tem 2 processos contra mim e voltou a ser assessor no gabinete do Moraes. As voltas que o mundo dá. Bom, e entretanto isso fez com que surgissem também outras alternativas, nomeadamente a Oeste Sem Filtro, também cresceu muito, e outras emissoras que tomaram o lugar da Jovem Pan, né? Neste momento a Oeste Sem Filtro foi aquela que tomou esse lugar, não é? Que opinião é que tem sobre eles? O Jairo, que é o dono da Oeste Sem Filtro, o cara é um herói, porque não é uma emissora, é um canal no YouTube. Que bate a CNNs e... Não, são recordes. Todas as transmissões da Sem Filtro são recordes de audiência. E não são monetizados. Não são monetizados. E então, o Jairo ele é um herói por manter aquilo. Ele tem uma convicção inabalável. Mas não é um canal. É muito pouco. Por mais que seja um recorde de YouTube, a audiência de YouTube é uma audiência reciclada. Não bate o sinal aberto que chega aos confins do Brasil, não é? Até mesmo uma TV fechada, ela tem um alcance maior de Ibope do que se você fizer essa medida no YouTube. Então, você fica dentro daquelas bolhas epistemológicas. Você não fura bolhas epistemológicas ou caixas de eco, né, que são os efeitos reciclados de audiência de internet, seja no YouTube, seja no Twitter, ou X, seja no Instagram. Sempre acontece esse efeito da bolha epistemológica. E a TV aberta no Brasil, até mesmo a fechada, ou em canais por parabólica, que ainda existem nos rincões. O Brasil tem extensão continental. Isso é muito, mas muito influente no Brasil. A própria rádio também. O próprio rádio, a própria TV. Então, por mais que nós tenhamos ao vivo 150 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo uma transmissão da Sem Filtro, a Rede Globo ela tem milhões e milhões, 1 milhão já seria 10 vezes. É titânico, é David contra Golias. Exatamente. Então, falta. A televisão, falta uma televisão, então. Mas é uma concessão do governo. Né? Quem dá essa concessão é o presidente da República, então é uma questão bastante... Difícil entrar. Mas também se pode lutar através de livros, e isso também que trouxe aqui o Pavinato. Esse livro foi boicotado por livrarias de esquerda. A maioria dos donos de livraria são de esquerda. Eles não colocavam no destaque. Esse livro ele foi o primeiro mais vendido do Brasil durante 10 semanas consecutivas. E os donos de livraria não colocavam na estante dos mais vendidos. Tanto que eu comecei a ir às livrarias e filmar a livraria para falar, olha, ela diz que esse livro é o mais vendido, mas não é o meu, não comprem nessa livraria. Expô-los. E aí começaram a colocar o livro. O meu livro anterior, de 2022, ele chegou ao final do Prêmio Jabuti, que é o principal prêmio literário brasileiro. Aí quando descobriram que era meu, me tiraram. Alguém deu a ordem. E agora em Portugal, sei que vai também fazer aqui o lançamento em Lisboa, em Coimbra. Quais é que são as datas? Creio que é amanhã em Coimbra, não é? Amanhã em Coimbra. Amanhã, que hoje, para quem nos vê, amanhã, dia 9 de abril, em Coimbra. Em que localização e a que horas para os portugueses que quiserem também assistir? Eu espero que eu não fique sozinho lá, né? Essa seria a minha tristeza maior, né? Então, não, mas vamos lá lançar o repto aos portugueses. Em Coimbra, onde é que podem encontrar e a que horas amanhã, 9 de abril? Estádio Cidade de Coimbra, a partir das 18 horas. Amanhã em Coimbra, Estádio Cidade de Coimbra, na Livraria Almedina, né, a partir das 18 horas, que a Almedina é a editora, né? Exatamente. O selo da Almedina. E no dia 13, que é sábado, aqui em Lisboa. Em Lisboa, também na loja da Almedina, na livraria aqui em Lisboa, que é a livraria que fica no Atrium Saldanha. Também a partir... Não também, a partir das 16 horas, porque é um sábado. Então, amanhã, Coimbra, na livraria Medina, a partir do estádio, a partir das 18, e no sábado, dia 13, na livraria Almedina, do Atrium Saldanha, a partir das 16 horas. E pronto, fica o convite, até porque temos também muitos brasileiros aqui a viver em Portugal, muitos, fala-se em mais de 400 mil, portanto, muito interesse, com certeza, fica aqui lançado o repto. Pavinato, muito obrigado, foi um gosto. Uma palavra final aqui para Portugal e para o Brasil. De microfone na mão. De microfone na mão. Uma palavra, nossa, essa eu não esperava. Bom, primeiro eu quero dizer que
Portugal está de parabéns. Lisboa está uma cidade magnífica. São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, não consegue ter a paz de Lisboa e a segurança de Lisboa. E esse movimento, essas últimas eleições parlamentares aqui em Portugal é algo muito animador. E o André Ventura fez um movimento bastante importante para nós brasileiros que não gostamos de fascismo, de salazarismo. Chega de ditadura. Muito obrigado, Portugal.